E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai explorar uns eventos, tipo, impossíveis, sabe? Que desafiam totalmente o jeito que a gente entende a realidade. Isso aí. Vamos navegar pelas ideias e histórias do livro do Flip, do Jeffrey J. Kripal. Ele mergulha na natureza da mente, da consciência e como elas se conectam com o mundo material. Joe Kripal usa esse termo, the flip, para descrever uma mudança radical na visão de mundo quando alguém se depara com evidências de que consciência talvez seja mais fundamental do que a gente imagina. É como se a realidade virasse de cabeça para baixo. Exatamente. Revelando camadas de mistério e maravilhamento que a gente nem imaginava. E para ilustrar essa virada, Yeah. Kripal conta umas histórias inacreditáveis. Tipo a do Mark Twain, o famoso escritor. Em 1858, ele teve um sonho bem vívido sobre o irmão dele, o Henry, que trabalhava com ele num barco a vapor. Um sonho, Twain viu Henry num caixão, vestindo um terno que ele reconheceu como sendo dele. E não era qualquer terno, era um que o Twain tinha em St. Louis, e o Henry pegou emprestado sem avisar. O mais assustador é que no sonho, uma senhora colocava um buquê de rosas brancas, com uma rosa vermelha no meio, bem no peito do Henry. Detalhe bem específico. Semanas depois, o Henry morreu numa explosão no barco. E quando o Twain viu o corpo, era como reviver o sonho. O terno da senhora, o buquê, tudo igual. Bizarro. De arrepiar. Né? Te faz questionar a natureza do tempo, da premonição, o quanto a gente realmente sabe sobre a mente. Mas essa não é a única história intrigante em The Flip. Kripal apresenta várias outras, como a da esposa que sonhou com o acidente fatal do marido. E é importante destacar que Kripal usa o termo alucinações verídicas para descrever esse tipo de experiência. Alucinações verídicas. Parece meio contraditório, né? Total. A gente pensa em alucinação e já imagina algo falso, imaginário. Mas essas experiências são paradoxais, porque apesar de serem como sonhos, elas trazem informações precisas sobre a realidade. Ou seja, desafiam a nossa definição do que é subjetivo e objetivo. Mas como a gente pode compreender esses eventos, eles parecem desafiar a explicação científica tradicional. Aí entra o conceito de crítica paranormal. Pessoas que adotam essa perspectiva reconhecem a realidade desses eventos extraordinários, mas questionam as interpretações tipo religiosas ou sobrenaturais. Então eles não descartam as experiências como invenção, mas também não se prendem a explicações sobrenaturais. É isso aí. Eles buscam uma compreensão mais profunda que pode até questionar os limites do nosso conhecimento científico atual. Será que existem culturas que já encaram esses fenômenos dessa forma? Sim. Kripal cita as culturas escandinavas como exemplo. Lá, as experiências paranormais são relativamente comuns, mas não são necessariamente vistas sob uma lente religiosa. Interessante. Em vez de atribuir ao sobrenatural, eles veem como experiências humanas incomuns, mas naturais. É. Tipo, parte da vida. Exatamente. É uma perspectiva que destaca a diversidade de interpretações para esses eventos. Vão além das explicações religiosas tradicionais. Mas imagino que a comunidade científica, como um todo, tem dificuldade em lidar com esses eventos, né? Considerando o foco na replicabilidade e experimentos controlados. Com certeza. E Kripal aborda isso, falando do que ele chama de privilégio da condição extrema. Ele observa que eventos paranormais costumam acontecer em momentos de emoção intensa ou trauma, tipo a morte de um ente querido ou uma experiência de quase morte. É difícil, se não impossível, replicar essas condições em laboratório. Faz sentido. É como se a intensidade da experiência amplificasse essas habilidades incomuns. Isso explicaria porque pedir para um médium prever a bolsa de valores, num ambiente controlado, pode não dar resultados tão impressionantes quanto um sonho premonitório sobre um ente querido em perigo. E Kripal também menciona o Kary Mullis, um cientista vencedor do Prêmio Nobel, que teve uma experiência bem intrigante na cabana dele. Sim. O Mullis descreveu a presença de algo que ele chamou de alienígena. Mesmo com toda a sua formação científica, ele insistiu na realidade do evento, apesar de não ter uma explicação concreta. É um exemplo que desafia a ideia de que todo cientista é um materialista convicto, né? Sem dúvida. E falando em desafios às crenças, Kripal também discute a experiência do A.J. Ayer, um filósofo ateu famoso que teve uma experiência de quase morte. Experiência de quase morte para um ateu. Que ironia, né? Pois é. O Ayer, conhecido pelo seu positivismo lógico e rejeição à metafísica, se viu tentando entender uma experiência que contradizia totalmente a visão dele de mundo. É um exemplo poderoso de como esses eventos podem abalar até os sistemas de crença mais rígidos. Parece que essas experiências nos forçam a considerar outros modelos de consciência que vão além da visão materialista tradicional. Com certeza. E Kripal apresenta alguns desses modelos. Um deles é o modelo do rádio da consciência. Tudo no rádio, tipo, nossos cérebros seriam receptores sintonizando alguma transmissão cósmica. Essa é a ideia. Em vez de ver o cérebro só como produtor da consciência, esse modelo sugere que também pode funcionar como um receptor para um campo de consciência mais amplo. Mas como esse modelo explicaria, por exemplo, a precognição ou a telepatia?
Se a consciência não estivesse confinada aos nossos cérebros individuais, seria possível que as mentes se conectassem, interagissem de formas que transcendem o que a gente entende de espaço e tempo. Eventos impossíveis, como os que a gente está discutindo, fariam mais sentido se considerássemos a possibilidade de um campo de consciência não local interconectado. Nossa, esse de explodir a cabeça. E imagino que o modelo do rádio não seja só um conceito teórico, né? Kripal provavelmente tem algumas histórias de cientistas que tiveram suas visões de mundo flipadas por causa dessas ideias. Sim, ele tem. E ele chama de cientistas flipados. Adorei. E quem são alguns desses cientistas? Temos o Dr. Eben Alexander, um neurocirurgião, que questionou a visão materialista da consciência depois de ter uma experiência de quase morte. Um neurocirurgião tendo uma experiência de quase morte. Que loucura. Pois é. E o relato dele é fascinante. O Alexander descreve ter experimentado diferentes níveis de realidade, incluindo o que ele chamou de reino da visão do olho da minhoca, a melodia giratória, e um reino superior onde ele se comunicava telepaticamente com seres de pura luz. Parece coisa de filme de ficção científica. Mas vindo de um neurocirurgião, a história ganha outro peso. Com certeza. Essa experiência levou ele a acreditar que a consciência não se limita ao cérebro, podendo até existir independentemente dele. Então ele passou de um materialista convicto para alguém que acredita que a consciência pode ser um aspecto fundamental da realidade. Que mudança radical. Totalmente. E temos também a Barbara Ehrenreich, uma escritora científica super renomada, conhecida pela abordagem cética e racional. Já li alguns trabalhos dela. Que tipo de experiência poderia ter mudado a perspectiva dela tão drasticamente? Ela teve uma experiência mística em Lone Pine. Descreveu o mundo incendiando-se em vida e uma sensação avassaladora de interconexão com tudo ao redor. Parece um despertar repentino, né? Um momento de pura consciência. Boa descrição. Essa experiência a levou a explorar o conceito do que ela chama de Deus selvagem, uma força vibrante e viva permeando o universo. Então não foi uma conversão religiosa tradicional, mas sim o reconhecimento de uma realidade mais profunda, interconectada. Exatamente. Outro exemplo de como essas experiências podem levar a uma mudança profunda na visão de mundo, mesmo para quem não se identifica como religioso ou espiritual. Aposto que Kripal tem outro cientista flipado na manga. E esse pode surpreender. É a Marjorie Hines Woolacott, uma neurocientista que teve uma experiência de despertar durante um retiro de meditação. O neurocientista meditando. Não é a primeira coisa que vem em mente. Mas a experiência dela é interessante porque envolveu a transmissão de energia, ou Shaktipati, de um guru. De Shaktipati. Estamos falando de transferência de energia mística. Isso mesmo. Woolacott descreve sentir uma onda de energia entrando no corpo dela, seguida por uma profunda sensação de conexão e o que ela descreve como amor puro fluindo através dela. Nossa, parece intenso. Então, mesmo no campo da neurociência, há espaço para explorar esses aspectos não materiais da realidade. Pelo visto, sim. A experiência da Woolacott, junto com as do Alexander e da Ehrenreich, mostram que está crescendo o número de cientistas questionando os limites do materialismo e explorando modelos alternativos de consciência. Tudo isso me fez repensar a natureza da consciência. Para onde a gente vai agora? Como conciliar essas experiências aparentemente místicas com nossa compreensão científica do universo? Ótima pergunta. É algo que o Kripal explora na próxima parte do livro, mergulhando na relação entre consciência e cosmos, com insights de cientistas como Carl Sagan e Simon Conway Morris. Estou pronto para a parte 2? Carl Sagan e consciência. Isso vai ser bom. É incrível como esses cientistas, tipo o Eben Alexander e a Marjorie Hines Woolacott, tiveram experiências tão profundas com energia, né? Verdade. O Alexander descreveu aquela melodia giratória de luz durante a experiência de quase morte dele. E a Woolacott sentiu aquela onda de energia durante o Shaktipati. Será que a gente subestima o poder da energia? É uma pergunta que vale a pena a gente se fazer. E não estamos falando só de experiências individuais, sabe? Até cientistas renomados, como o Carl Sagan e o Simon Conway Morris, sugeriram uma conexão mais profunda entre a consciência e o cosmos. Carl Sagan? O cara do par e do ponto azul. O que ele falou sobre consciência? No livro Cosmos, ele escreveu aquela frase famosa. Somos poeira estelar, contemplando as estrelas. Ele estava falando dos elementos que formam o nosso corpo, que foram criados no coração de estrelas que morreram. É bem poético, mas e a consciência? Onde ela entra nisso? Na contemplação, o Sagan estava sugerindo que o universo se tornar autoconsciente através da gente, através da consciência humana, é algo extraordinário. Inspirador, até. Então não é só a matéria, mas a capacidade de refletir sobre a nossa existência, de questionar, explorar. Exatamente. E o Simon Conway Morris leva essa ideia adiante com o conceito de convergência.
Ele sugere que a evolução da inteligência, da consciência, pode não ser só um acaso, mas um resultado previsível das propriedades do universo. Tipo, o universo já estava meio que programado para gerar seres conscientes. Essa é a ideia central. Numa palestra em Princeton, ele até propôs que a mente e o cérebro funcionam como uma antena para uma consciência universal. Uma antena. Lembra o modelo do rádio que a gente discutiu antes? Mas como ele encaixa essa ideia com a evolução? Ele acha que essa conexão universal é algo que evoluiu ou algo mais fundamental? Boa pergunta. Ele argumenta que essa capacidade de conexão pode estar presente em algum nível, em todas as formas de vida, se manifestando de maneiras diferentes ao longo da evolução. Ele sugere que a mente humana, com toda a sua complexidade, atua como uma antena mais sofisticada, captando sinais mais sutis dessa consciência universal. Entendi. É como se a evolução tivesse aprimorado nossa capacidade de recepção, mas a fonte do sinal já existisse desde o início. Isso aí. O Morse também menciona a música universal e a eficácia racional da matemática como pistas dessa relação profunda entre a mente humana e o universo. Eficácia irracional da matemática. O que ele quis dizer com isso? É o fato da matemática, que é uma invenção humana, descrever o universo com tanta precisão. É como se o universo fosse intrinsecamente matemático e nossas mentes tivessem sido sintonizadas para perceber essa estrutura. Alguns veem isso como evidência de que a mente não é só um produto do cérebro, mas algo que se conecta a uma ordem cósmica. Caramba, quanta coisa para processar. Mas como a gente concilia essas ideias com a visão materialista, aquela que vê a consciência como subproduto da matéria? Essa é a grande questão. O Kripal explora isso, contrastando o materialismo com o idealismo. Idealismo. Seria tipo o oposto do materialismo. Exatamente. O idealismo propõe que a mente, a consciência, é fundamental. E a matéria é derivada, dependente da mente. É uma ideia antiga, com gente como Platão, George Berkeley e até alguns cientistas defendendo ela. Então, em vez da consciência surgir da matéria, seria o contrário. A matéria seria uma manifestação da consciência. É a ideia central. Parece meio doido para nossa mentalidade científica moderna, mas o Kripal sugere que vale a pena considerar essa perspectiva. Principalmente depois de tudo que a gente viu sobre esses eventos impossíveis e as evidências de que a consciência talvez não esteja presa no cérebro. Tô tentando visualizar. Seria tipo uma consciência cósmica que criou o mundo material. Existem várias interpretações do idealismo. Algumas falam de uma consciência universal, outras focam na primazia das mentes individuais. O ponto é que a consciência é vista como um elemento fundamental da realidade, não um subproduto da matéria. E tem cientistas, pensadores de hoje em dia que se identificam com essa visão. Sim. O Kripal menciona alguns, incluindo o físico Max Planck, que disse: considero a consciência como fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência. Não podemos ir além da consciência. Uau, que afirmação forte vindo de um físico. Principalmente um que ajudou a criar mecânica quântica. Pois é. Isso mostra que a natureza da consciência ainda é um mistério, com muito espaço para explorar além do materialismo. O Kripal também fala de outros modelos de consciência, tipo o panpsiquismo e o monismo de aspecto dual. Confesso que esses nomes me dão um nó na cabeça. São complexos, mas vamos tentar desvendar? O panpsiquismo basicamente diz que a consciência é inerente a todas as coisas, não só aos seres vivos. Até as pedras e as plantas teriam algum nível de consciência. Sério. É o que os panpsiquistas propõem. A ideia é que a consciência não surge num certo nível de complexidade, mas é uma propriedade fundamental do universo, presente até nas partículas mais básicas. Então, em vez de ser um privilégio da vida complexa, a consciência está aí em tudo, do micro ao macrocosmo. Exatamente. Muda completamente a forma como vemos o mundo, reconhecendo a consciência em tudo ao nosso redor. E o monismo de aspecto dual, como ele entra nessa história? Ele propõe que existe uma realidade fundamental que dá origem tanto à mente quanto à matéria. É como se houvesse uma unidade por trás de tudo, e a mente e a matéria fossem só duas expressões diferentes dessa unidade. Tipo, dois lados da mesma moeda. Perfeito. Esse modelo tenta unir o materialismo e o idealismo, sugerindo que eles não são excludentes, mas sim aspectos complementares de uma realidade mais profunda. E meu cérebro tá fritando tentando absorver tudo isso. Mas é empolgante pensar nas possibilidades, imaginar que nossa compreensão da consciência pode estar prestes a mudar radicalmente. É empolgante mesmo. E o Kripal não fica só nesses modelos teóricos. Ele também investiga a natureza e o poder dos símbolos, argumentando que eles podem conter pistas para um nível mais profundo de significado que está embutido na estrutura da realidade. Símbolos, tipo aqueles que a gente vê em sonhos ou experiências místicas. Sim. Ele compara a visão simbólica com a perspectiva pós-moderna, que vê todo significado como arbitrário e subjetivo. Então o Kripal sugere que os símbolos podem apontar para algo real, algo que transcende nossas interpretações individuais. Exatamente. E ele usa um caso do Michael Shermer, o famoso cético, para ilustrar esse poder dos símbolos.
O Michael Shermer, aquele que vive desmascarando paranormalidades. Ele mesmo. Ele teve uma experiência onde um rádio quebrado voltou a funcionar do nada durante o casamento dele, tocando uma música específica bem na hora da cerimônia. Que coincidência. Ou seria sincronicidade? As chances disso acontecer aleatoriamente são mínimas. E o Shermer, mesmo com toda a sua mente cética, ficou abalado. Ele reconheceu que o poder da experiência não estava no rádio voltar a funcionar, mas no significado, na conexão simbólica com o avô falecido da noiva. Então, até um cético pode ser tocado pelo poder de um símbolo, né? Parece que sim. O Kripal usa esse exemplo para sugerir que os símbolos podem ser mais do que sinais arbitrários. Eles podem ser expressões de uma interconexão mais profunda entre a mente e o mundo. Isso me faz pensar em todas as vezes que eu ignorei coincidências, achando que eram só eventos aleatórios. Talvez tenha mais coisa ali do que eu imaginava. Essa é a beleza dessa exploração. Ela abre novas maneiras de ver o mundo e questionar nossas crenças. Estou realmente intrigado. Como o Kripal conecta todas essas ideias? Quais as implicações para o futuro do conhecimento? É o que a gente vai explorar na parte final do nosso mergulho. O Kripal analisa o potencial de unir as humanidades e as ciências, e até fala das implicações sociais dessas ideias. Unir as humanidades e as ciências. Estou curioso para ver essa conversa. Vamos para a parte 3. Na parte anterior, a gente estava falando do Michael Shermer, aquele cético famoso que teve a visão de mundo dele abalada pelo lance do rádio no casamento dele. Sim, o rádio quebrado que voltou a funcionar e tocou uma música especial para a noiva. Aquilo mostrou o poder dos símbolos para transmitir algo além do evento material, né? E isso se conecta com a ideia do Kripal sobre juntar as humanidades e as ciências. Ele argumenta que as humanidades, com foco em significado, simbolismo e experiência subjetiva, podem oferecer insights valiosos sobre a consciência. Então, em vez de descartar as experiências subjetivas como não científicas, a gente devia tentar entendê-las melhor para ver o que elas podem nos ensinar. Exatamente. Kripal até menciona o conceito das duas culturas do Cepesnow, a divisão entre humanidades e ciências, e diz que a gente precisa superar essa divisão para ter uma compreensão mais completa da consciência do universo. Faz sentido. As ciências explicam o como das coisas, enquanto as humanidades lidam com o porquê, com o significado e propósito. E quando a gente fala de algo tão misterioso quanto a consciência, a gente precisa das duas perspectivas. O Kripal também sugere que isso tem implicações para a sociedade, né? Sim, ele argumenta que reconhecer a natureza interconectada da consciência pode mudar a forma como a gente lida com questões como a polarização política e a crise ecológica. Se a gente começar a se ver como parte de um todo maior, interconectado, isso pode mudar como a gente se relaciona um com o outro e com o planeta. É isso aí. Em vez de focar só no interesse próprio, a gente pode começar a priorizar o bem-estar do todo, reconhecendo que nossas ações têm impacto além de nós mesmos. Uma ideia poderosa, mas deve ser difícil colocar em prática, né? Com certeza. Mas como o Kripal aponta, a gente já está vendo as consequências da nossa visão de mundo desconectada. Conflitos políticos, problemas ambientais, um sentimento de alienação. Explorar esses modelos alternativos de consciência pode nos dar um caminho para um futuro mais harmônico e sustentável. No fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Qual a principal lição desse mergulho in the Flip? Acho que a principal lição é que a gente pode estar prestes a mudar completamente nossa compreensão da consciência e o papel dela no universo. As histórias e ideias que discutimos sugerem que a consciência pode ser muito mais fundamental e interconectada do que a gente imagina. E essa mudança de perspectiva pode impactar todas as áreas do conhecimento e da atividade humana. Totalmente. Desde as teorias científicas até a ética e nossa compreensão do nosso lugar no cosmos. É muita coisa para assimilar, mas é instigante. É como se um novo mundo de possibilidades estivesse abrindo. Com certeza. E se você se interessou por essas ideias, recomendo ler The Flip, do Jeffrey J. Kripal. É uma exploração fascinante desse tema. Vou colocar na minha lista de leitura. E para os nossos ouvintes, fica a reflexão. Se nossos cérebros não só produzem a consciência, mas também a recebem como uma antena cósmica, o que isso significa para como a gente interage com o mundo, com os outros e com os mistérios do universo? É uma pergunta que vale a pena pensar. E como sempre, a gente incentiva vocês a continuar explorando, questionando e mergulhando nos mistérios que nos cercam. Valeu por se juntarem a nós nessa jornada. Até a próxima. Continuem mandando suas sugestões de leitura e boas descobertas.